Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui nós novamente para mais um encontro nosso conhecendo a palavra. Vamos começar imediatamente pedindo a Deus que nos abençoe, que prepare os nossos corações, pedindo a Nossa Senhora, nossa mãe querida, para que nos receba em seu colo, esteja conosco nessa nossa caminhada durante esse período de isolamento social, de pandemia, para que ela venha nos confortar, como sempre confortou a filhos, assim como confortou aos seus apóstolos que permaneceram após a ressurreição e a ascensão de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, com uma enorme felicidade, nós estamos chegando ao nosso 10º vídeo, nossa 10ª aula, nosso 10º encontro. Que bom que essa proposta pôde vingar e que as pessoas estão acompanhando e algumas têm manifestado para mim a alegria de estar comigo nessa caminhada, nessa história de amor pela Sagrada Escritura. Eu gostaria de começar pedindo desculpas a vocês. Eu vi que no nosso último vídeo, no último slide, né, na nossa última partezinha, apareceu, eu esqueci de desligar o ponteiro, né, e ficou aparecendo uma marquinha aqui na minha testa como se fosse uma espinha. Peço desculpas pela parte estética, não ficou bonito, né? Não ficou legal. Mas eu vou dizer para vocês por que eu não retirei. Eu podia ter regravado aquela última parte, não me demoraria talvez 5 minutos para eu poder regravar, mas eu me comprometi quando comecei essa formação, esses nossos encontros de estudo da palavra, eu me comprometi a me entregar completamente nas mãos de Deus para fazer aquilo que fosse a vontade dele. E à medida que eu fui vendo o que estava gravado naquele último vídeo, eu percebi que ali havia uma vontade de Deus que eu dissesse aquilo. Então eu não achei que seria justo, para corrigir uma parte estética, mexer em palavras que vieram ao meu coração e eu me senti inspirado por Deus para falar para vocês. Não seria justo, não seria honesto da minha parte fazer isso. Porque talvez eu mudasse e falasse palavras que estivessem ali na minha boca, mas não viriam do coração, não viriam da vontade de Deus. Então eu preferi assumir essa questão estética de não ter ficado bonito no final, essa marquinha que ficou no vídeo, mas que pelo menos Deus confortasse o coração de vocês. É claro que a gente tem que sempre, pelas coisas de Deus, procurar sempre o melhor, sempre o mais belo, sempre aquilo que deixa mais bonita a obra de Deus. Não acho certo fazer as coisas mal feitas e dizer que isso é vontade de Deus, porque não é. A gente deve dar sempre o melhor. Mas especificamente naquela situação, se eu regravasse o final do vídeo, acho que talvez não fossem palavras de Deus que brotaram do coração, mas talvez fossem palavras humanas, e eu acho que essa não é a proposta. Então eu vou tentar ter mais cuidado com relação a essas coisas para não estragar a estética da apresentação, mas sempre respeitando a vontade de Deus para aquilo que tem que ser levado a vocês. Ok? Queria dizer também que algumas pessoas já têm se manifestado, já têm uma encomenda de vídeos, né? Provavelmente o meu próximo vídeo vai ser um pedido de um amigo de grupo jovem do Rio de Janeiro, quando eu era do grupo jovem da Medalha Milagrosa, lá no Rio de Janeiro, e ele me pediu que gravasse um vídeo falando sobre a infância de Jesus. Então eu vou fazer uma comparação entre os dois evangelistas que tratam da infância de Jesus, os relatos de São Mateus e São Lucas, e vou utilizar alguns apócrifos da infância de Jesus. Vou tentar fazer isso para o próximo vídeo. Se por acaso surgir alguma outra emergência, de algum outro tema que precise ser tratado antes, eu aviso na hora, mas a princípio o próximo vídeo então seria a infância de Jesus, ok? Bom, vamos começar então agora o nosso encontro de hoje, o nosso 10º encontro. Como eu já tinha alertado no passado, hoje é a segunda parte desse tema que procura confortar os corações daqueles que estão ficando desesperados por conta do afastamento, do isolamento social, que não podem encontrar os irmãos para abraçar, não podem encontrar os parentes para beijar, não podem ter acesso presencial aos sacramentos.
Então, hoje vamos tratar da segunda parte. Então, vamos logo a ela. Aqui está o tema: como superar tempos de medo e depressão com base na Bíblia, segunda parte. No nosso encontro anterior, nós tratamos do livro de Tobias, mostrando a aflição de dois corações, coração de Tobit, coração de Sara, e como Deus agiu para beneficiar esses personagens que suportaram essas aflições, que nós estamos vivendo no momento. E hoje nós vamos ver novamente como Deus age para consertar os erros que o próprio homem produz. Se Deus nos deixasse por nossa própria conta, nós nos colocaríamos em situações, usando uma linguagem bem popular, numa sinuca de bico, né? Nós nos colocamos em situações que parecem não ter solução, mas Deus sempre age abrindo uma porta para nós. Então, a frase que eu proponho, tirada do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24b, ou seja, a segunda parte do versículo 24, que diz o seguinte: e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Ok? No original em hebraico, aqui onde fala espada flamejante, é espada rotatória flamejante. Então, uma coisa assustadora, né? De forma que o homem não pudesse jamais se aproximar novamente da árvore da vida. Então, vamos começar. Pois bem, vocês devem se questionar, né? Por que Deus deu ao homem mais essa punição? O homem já tinha caído em estado de pecado, havia perdido aqueles dons préternaturais que Deus deu na criação. Quais eram esses dons? Imortalidade, o homem não morria. Impassibilidade, o homem não sentia dor. A ciência moral infusa, o homem conhecia a moral automaticamente, não precisava de conhecimento, já estava infuso nele os valores morais, e de repente o homem perde isso tudo, né? Talvez o que mais nos doa seja a questão da imortalidade que nós perdemos, então temos que passar pela irmã morte, como dizia São Francisco de Assis, né? Então é uma coisa muito, muito frustrante, muito impactante para nós. Além disso, o homem é expulso do jardim do Éden e não tem mais acesso à árvore da vida, ok? Então, situações criadas pelo homem de distanciamento de Deus. Então, imagine vocês, se o fato de vivermos um isolamento social distante das pessoas já é algo que nos incomoda, imaginem um isolamento de Deus, não termos mais a visão de Deus face a face nessa vida. Por isso nós vivemos a nossa vida inteira e o que nossa alma mais anseia é, depois desta vida, reencontrar Deus e ter a visão dele face a face. É para isso que nós suportamos tantas amarguras nesta vida, na esperança de que um dia possamos ir ao céu. Talvez alguns, em aura de santidade, possam ir diretamente, e muitos de nós, depois de passarmos um período de purificação no purgatório, mas sempre visando essa alegria maior, que é ver Deus face a face. Pois bem, essa então é a imagem. Vejam vocês, deixa eu ligar aqui o ponteiro, vejam vocês que aqui nós temos os dois querubins que são colocados na porta do jardim do Éden, né? Com a espada. Vejam que aqui até a imagem mostra a espada giratória. A nossa tradução no português não fala isso, mas é uma espada giratória flamejante, né? Que não deixa o homem e a mulher terem acesso à árvore da vida, que ficava no centro do jardim, ok? O homem e a mulher perdem o acesso à árvore da vida. Vejamos então o livro que trata dessa situação. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 24. E aqui eu vou novamente fazer um alerta. Toda citação bíblica de livro da Bíblia, a primeira letra maiúscula, as letras seguintes minúsculas, mas essa letra que eu escolhi, ela coloca todas as letras em maiúsculas, não há possibilidade de botar como minúscula. Então aqui quando eu escrevo maiúsculo, vocês já sabem que o G é maiúsculo e o N é minúsculo, ok? Temos que tomar cuidado porque quando nós temos duas letras na abreviação, duas letras maiúsculas, normalmente são documentos da igreja, não são livros bíblicos, ok? Nesse caso aqui especificamente,
eu estou utilizando, porque essa letra não permite usar minúsculas. Então, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 24. Bom, qual é a proposta do pecado? Vamos começar então essa leitura, Gênesis 3, versículos 1 a 5. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Depois nós vamos tratar do que significa essa serpente. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Então ela joga algo que ela já sabia a resposta, mas ela joga para provocar a mulher. Porque ela sabia que não era todo fruto que era proibido. O homem tinha acesso a todos os frutos, mas não podia ter acesso ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Tinha acesso à árvore da vida, mas não tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, além da árvore da vida, havia uma outra árvore no centro do jardim. Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Então, mais uma mentira. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, no momento em que se comesse desse fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem que foi criado, o homem, aí quando digo homem, é o homem e a mulher, ok? O ser humano. Mas o homem que foi criado para viver na eternidade, para viver para sempre, não vou falar na eternidade porque só Deus está na eternidade, o homem foi criado. E quando você é criado, você não vive na eternidade. Você tem um princípio, ainda que você não tenha um fim, mas você não é eterno, você é infinito. Mas não vamos tratar disso aqui hoje. Mas o homem foi criado para estar sempre com Deus, face a face. Então, para o homem bastava o que era bom, porque Deus é bom. Deus é somente bom. Deus não tem nada de maldade. Deus não tem imperfeição. E o mal é uma imperfeição. A perfeição é o bem. Então, o homem só conhecia o bem e só vivia do bem. Não morria. Quando o homem come do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tem a faculdade de escolher entre o bem e o mal, porque ele vive no livre-arbítrio. Então, ele pode escolher entre praticar o bem e praticar o mal. Ou seja, comendo desse fruto dessa árvore e ele podendo praticar o bem ou o mal, praticando o mal ele entra em estado de pecado e ele perde então a sua imortalidade, ou seja, ele morre. Aí a mulher diz: podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Porque se vocês comerem do fruto que traz o pecado, vocês vão perder a imortalidade e vão morrer. Então Deus estava falando a verdade. Mas quem traz a mentira é a serpente. Ela diz: não, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Essa era a proposta de Lúcifer na Guerra dos Anjos. De querer ser igual a Deus, de não fazer a vontade de Deus. Entendeu? De querer se igualar a Deus. Então essa não é a proposta de Deus, essa é a proposta dos demônios. Ok? Conhecedores do bem e do mal. Continuando, Gênesis 3, capítulos 6 e 7. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Então isso acontece quando o pecado é praticado. O homem não tinha noção de que estava nu, mas no momento em que ele come do fruto e passa a ter noção do que é bom e o que é mal, ele passa a ter a maldade de ver que ele estava nu. Não era um problema para ele, mas se tornou um problema, porque ele passou a ver o corpo com maldade. Ok? Isso que o homem do Antigo Testamento quer dizer, né? Que o homem passa a ver o corpo, uma criatura boa de Deus, com olhos de maldade, de malícia, certo? Vamos lá. O pecado descoberto. Gênesis 3, de 8 a 11. Até aqui o homem praticou esse ato errado junto com a mulher, Adão e Eva. A serpente testemunha, mas Deus
Deus ainda não demonstra ao homem que sabia, ok? E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Vejam que é uma imagem bem humana, né? Um antropomorfismo, ou seja, uma forma humana. Deus passeando como se fosse um ser humano e aproveitando a brisa da tarde, como se Deus precisasse disso. Sendo um ser incorpóreo, espiritual, Deus não iria passear ali. Somente em Jesus é que há Deus se tornando carne. Você, ok? A encarnação acontece só com a segunda pessoa, o Filho. Para o homem do Antigo Testamento não existe essa questão da Trindade. Então eles estão tratando como Deus na imagem somente do Pai. Aqui não há que se discutir Trindade, porque ainda que a Trindade tenha tomado parte da criação, o homem judeu ele não tem essa visão, certo? O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. Ou seja, antes não era um problema, mas quando começa a malícia do pecado, então passa a ser um problema e o homem precisa se esconder, porque ele não pode demonstrar publicamente os seus pecados. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Ok? Então, Deus percebe que há esse pecado praticado. E revela isso ao homem, claro, né? Começa, então, um jogo de empurra-empurra. O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher responde: A serpente enganou-me. Respondeu ela: E eu comi. Então começa um jogo de empurra, ninguém é responsável por nada. Normalmente não é assim que acontece quando nós praticamos um pecado, a gente não procura as justificativas. Quando a gente faz uma coisa errada, não procura se esconder por trás de alguém ou de alguma coisa. Então, o homem disse: a culpa não foi minha, a culpa foi da mulher. Aqui começam os problemas conjugais, né? A culpa não foi minha, a culpa foi da mulher e foi ela que me colocou nessa situação de pecado. E a mulher diz: a culpa não foi minha, a culpa foi da serpente. Fala com a serpente. O homem diz: fala com a mulher, a culpa é dela. A mulher diz: fala com a serpente, a culpa é dela. E todo mundo começa a empurrar a culpa para outra pessoa. Então, mais um resquício do pecado. E as consequências do pecado? Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastros sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Ou seja, passou a sentir dor. E lembre-se que a impassibilidade, a falta de dor, era um dos dons préternaturais, um dos dons dados na criação. E o homem perde isso. O homem e a mulher perdem isso. Darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. O homem tinha tudo dado, passou a ter que trabalhar por isso. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Nós pulei, né? E ela te produzirá espinhos e abrolhos, ou seja, dificuldades, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Ou seja, foi criado do pó e ao pó há de voltar. Ok? Porque és pó e pó te hás de tornar. Ok? Bom, vamos ver aqui mais para frente, então. Essas são as consequências do pecado, né? Tudo que o homem passou a ter que fazer por conta do pecado. Está em Gênesis 3, versículos 14 a 19. Adão, Eva e a serpente. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. Então aquelas folhas de uva
de parreiras, né? Elas eram provisórias, no momento de urgência, e Deus então deu as vestes para o ser humano. Gênesis 3, versículos 20 e 21. Ok? Aqui só um detalhe, uma curiosidade, né? Quando o autor bíblico fala que que Adão dá nome a alguém, significa que ele domina aquela criatura. Por isso é que no segundo relato da criação, em Gênesis 2, nós temos Adão dando nome para as criaturas, ou seja, a dominação do ser humano sobre as criaturas. Aqui também é um sinal, Adão põe o nome, a sua mulher, o nome de Eva, então dizendo que ele passou a dominar a sua mulher, certo? Então tem esse sentido bíblico, dar nome significa dominar. Por isso é que quando Deus, uma das razões pelas quais quando Deus se apresenta a Moisés no Monte Sinai, no momento da sarça ardente, Moisés pergunta qual é o nome de Deus, e Deus não fala o nome, diga apenas que eu sou quem sou. Ele não fala o nome porque o homem não pode dominar a Deus. Vamos lá. Bom, aqui é interessante nós vemos essa simbologia do Gênesis. Adão vem da palavra do substantivo hebraico Adamá, que significa terra. Então, Adão é aquele que vem da terra. E é interessante porque diz isso, você veio do pó, então você é terra. Então, quando no primeiro relato se fala sobre a criação, se fala que criou o homem. No segundo relato se criou Adão, né? Então se criou a terra, se criou aquele que veio da terra. Então veio da terra e a terra há de voltar. Lembra-te de que és pó e ao pó há de voltar. Né? Então Adão é aquele que veio do pó, veio da terra, certo? Eva vem do hebraico Havá, que significa aquela que deu a vida. Havá é vida. Então, Havá, Eva, é aquela que deu a vida. Porque deu a vida às outras criaturas, aos seus filhos. Deu a vida a Abel, a Caim, a Sete e aos seus herdeiros. Ok? Então, o nome de Adão significa aquele que veio da terra, o nome de Eva, aquela que deu a vida. E a serpente? A serpente ela era cultuada por ela era uma divindade, um famoso culto cananeu, né, que acreditava muito na questão da serpente. Então, essa foi uma forma do autor sagrado combater esse culto cananeu, utilizando a serpente como um ser do mal. Então, mostrando que também quem cultuava a serpente cultuava algum ser que não era bom como Deus. Ok? Essa razão de se utilizar a serpente especificamente como animal. Isso vai ter uma repercussão até nós chegarmos no Apocalipse, em que nós temos lá justamente o dragão, a grande serpente também, lembrando desse episódio do pecado. Só que enquanto no Gênesis o homem e a mulher sucumbem à serpente, no Apocalipse, no capítulo 12, o novo Adão e a nova Eva, ou seja, Jesus e no caso do Apocalipse, a igreja, que também pode representar Maria, são vencedores, triunfam sobre a serpente do mal. Ok? Bom, aqui vem a grande pergunta que nós temos que fazer dentro do nosso tema, da amargura desse isolamento que nós estamos vivendo. Algumas pessoas, como eu já disse, em depressão, com grandes problemas psicológicos nesse momento. A morte tem a última palavra? No momento em que Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, não tem mais contato com a árvore da vida, né? A morte foi então a última palavra? No momento que não se pode mais comer do fruto da árvore da vida, então é porque a morte se instalou e acabou? E hoje nós nos perguntaríamos, a morte também hoje tem a última palavra? O sofrimento hoje tem a última palavra na minha vida? Quem manda na minha vida? O desespero ou a esperança? O vírus ou Deus? Quem comanda a minha vida? Vamos pensar um pouco nisso. Bom, seguindo aqui, quase terminando o capítulo, Gênesis capítulo 3, versículos 22, e aqui aquilo que eu falei para vocês no nosso último encontro, quando nós temos um S, significa o versículo seguinte. Quando nós temos dois S's, significam os dois versículos seguintes. E a quantidade de S são no máximo de 2, não tem 3 S. Ou é um S, que é o versículo seguinte, ou tem 2 S, que são os dois versículos seguintes. Não tem 3 S. Então aqui é Gênesis capítulo 3, versículos 22 e seguintes, ou seja, 22, 23 e 24. Certo? Esses são os
Esse é o significado desses dois S's aqui. E diz o texto: e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora o homem exerce o seu livre-arbítrio dentro do perigo de escolher o mal e praticar o pecado. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Botei até em negrito para vocês. Cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Aqui esse eternamente não está sendo utilizado no sentido da eternidade que só Deus tem. Esse eternamente aqui, tá? Ele é utilizado no sentido de que não morra mais, ok? Mas para o homem, não, a palavra certa não seria eternidade, mas seria infinitude, ou infinidade, né? A vida do homem não, ela termina na terra, mas o espírito é infinito, certo? Então aqui bate um desespero, que ele não estenda a mão e não tome do fruto da árvore da vida e o coma e vive eternamente, ou seja, nunca mais teremos a vida eterna, né? Nesse sentido, nunca mais viveremos ao lado de Deus. Essa era a pergunta na época. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. Ou seja, o homem foi tirado da terra, o Adão foi retirado da Adamá, da terra, e expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, aquele que a gente já falou, para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, aqui tem que surgir uma pergunta. Por que o homem não poderia mais comer do fruto da árvore da vida? Isso é uma pena que o homem tem que pagar, né? Que a gente vê o homem e a mulher saindo e os querubins lá no fundo com a espada flamejante, não permitindo que o homem voltasse para comer do fruto da árvore da vida. Tá? Porque ele não poderia mais comer do fruto da árvore da vida. E aqui nós vamos tratar da questão principal e vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Há duas possibilidades de se interpretar essa impossibilidade de comer novamente do fruto da árvore da vida. Vamos ver quais são as duas. A primeira proposta é uma visão negativa. Coloquei até para vocês aqui um personagem bem sinistro, né? A morte com a sua foice na mão aqui, ó. A morte, que é uma visão bem negativa mesmo. O homem vai morrer e não tem solução para essa situação dele. Então, a primeira possibilidade, ele não pode mais ter acesso à árvore da vida, porque uma vez ele estando em estado de pecado, ele não poderia mais viver eternamente, não poderia viver mais para sempre com Deus, como era o dom preternatural da imortalidade dado por Deus. Então, essa é uma visão negativa. O homem não tem mais acesso à árvore da vida porque simplesmente ele passou a morrer. Se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele continuaria vivendo. Então, como ele passou a morrer, ele está em estado de pecado, ele não tem mais acesso, Deus não permite mais que ele tenha acesso, é uma punição. Essa é uma visão negativa, ok? Mas como nós já estamos vivendo um período muito negativo, eu acho muito válido nós vermos uma visão positiva. Quando é que eu tive acesso ao conhecimento dessa interpretação positiva? Participei no ano de 2018 ou 2019 de um seminário no Mosteiro de São Bento, no Rio, em homenagem a Dom Estevão Bittencourt, né? Já estava falecido, mas um ciclo de estudos em homenagem a ele, e a minha orientadora de Sagrada Escritura, da época da Faculdade de Teologia, foi minha orientadora de monografia, a professora Maria Clara Machado. Ela fez uma exposição sobre esse tema, e foi interessante que ela deu essa visão positiva que eu vou tratar com vocês agora. A segunda possibilidade, a visão positiva, o que ela disse? Uma vez em estado de pecado, se o homem tocasse a árvore da vida, toda a sua vida estaria contaminada para sempre pelo pecado e não haveria mais esperanças de salvação. Então, o homem em estado de pecado, aquela árvore era pura, o homem tocando, ele transmitiria o pecado para aquela árvore. Então, toda a sua vida, toda a vida em si estaria contaminada pelo pecado. Não haveria mais solução para o homem, não haveria de onde tirar uma vida sem pecado. Então, o homem viveria assim.
Então o homem criou uma situação horrível e quem veio resolver foi Deus, deu a solução. Jesus veio trazer o antídoto para o veneno da morte. Ou seja, aquela madeira, ok? Aquela madeira que tinha a possibilidade da vida não poderia ser tocada pelo pecado. Mas como ela foi tocada pelo próprio Deus, que é crucificado num pedaço de madeira, ou seja, a cruz representando a árvore da vida, é através daquela madeira que Jesus, sendo crucificado, se oferecendo como sacrifício definitivo e derramando ali o seu sangue, vencerá a morte, ressuscitará e trará de novo a vida ao ser humano. Ou seja, o ser humano voltará a poder tocar na árvore da vida. Então, hoje, quando nós tocamos na cruz, sobretudo quando nós beijamos a cruz na sexta-feira da paixão, nós estamos novamente tocando a árvore da vida. Olha que coisa linda, olha que visão positiva, né? O homem criou uma situação de desespero, uma situação sem saída, e Deus trouxe a solução, a ressurreição de Jesus, que a gente mostra aqui nessa figura, né? Então, a mesma coisa, se hoje for comprovado que essa pandemia, que esse vírus surgiu por culpa do homem, e somente por culpa do homem, é Deus quem vai trazer a solução e vai trazer a vida de novo, a vida de volta para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que está em casa, às vezes no desespero desse isolamento. Bom, meus queridos, nós estamos chegando aqui ao final desse nosso 10º encontro, e eu espero que essas duas passagens que nós pudemos trabalhar, né, da Sagrada Escritura, tanto a história do livro de Tobias, né, em que envolve o Tobit, pai de Tobias, o próprio Tobias e Sara, quanto aqui Adão e Eva, diante dessa situação definitiva que eles criaram do pecado, e que a gente vê que Deus sempre encontra a solução para que nós possamos viver intensamente o amor que Ele tem planejado por cada um de nós, mesmo sendo cada um de nós seres tão imperfeitos, seres tão falhos, tão traidores, o quanto a misericórdia de Deus transborda em nossas vidas. O que eu tenho a dizer a você, meu irmão e minha irmã que está em casa desesperado, não tenha medo. Vamos superar isso. Se entregue em oração a Deus. Peça a Ele força. Eu sei que está realmente muito difícil, mas peça forças. Não desista dos seus momentos de oração. E se às vezes é difícil para você, dentro de casa, ter esses momentos, porque não tem o silêncio que você gostaria tanto de ter, não desista. Tá? De repente, no horário em que as pessoas que fazem o barulho não estiverem ali trazendo qualquer tipo de problema, qualquer tipo de ruído, aproveite esses momentos para a sua interioridade com Deus. Às vezes acorda um pouquinho mais cedo, vai dormir um pouquinho mais tarde, bota as crianças na cama, deixa dormir, faz a janta, termina tudo, mas não perca esses momentos que têm sido muito importantes. Eu posso confessar a vocês que eu nunca tive tanta possibilidade, tanto tempo livre para fazer minhas orações como estou tendo agora. Estou podendo participar de grupos de oração, rezar com o meu pároco, estou podendo rezar o terço diariamente, estou podendo fazer a minha liturgia das horas também diariamente. Vamos aproveitar, a Paróquia de São Cristóvão tem vários eventos transmitidos de oração, transmitidos no nosso site no YouTube. Temos o grupo de oração, tem produzido alguma coisa. Pelo Facebook também vocês conseguem alguma coisa também da Paróquia de São Cristóvão, de outros encontros do grupo de oração. Vamos aproveitar esses momentos para nós rezarmos, mantermos o nosso canal aberto com Deus, porque a proposta de Deus é sempre essa. Onde você pensa que é impossível você sair de uma atrapalhada que você fez, Deus está ali e dá a solução aonde nós menos esperamos. Ok? Agradecendo aqui mais uma vez a presença de cada um de vocês. Vamos encerrando, lembrando que aqui embaixo, como sempre, nós temos o nosso e-mail para qualquer dúvida ou para qualquer sugestão. Já estou recebendo sugestões, já falei. Esse amigo de grupo jovem, o Wilton, pediu que falasse sobre a infância de Jesus. Vou tentar preparar para o próximo encontro, 11º, e se não for possível para o 11º, tentar logo em seguida no 12º. Ok? Então, agradecendo aqui a Maria Santíssima, esses momentos tão curtos, esses poucos minutos com vocês, mas de muita felicidade para mim.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Verbo Divino, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana muito abençoada para todos. Shavua Tov. Até o nosso próximo encontro semana que vem. Leit Haot. E que a paz de Deus habite sempre no coração de cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs. Shalom Aleichem.